Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí nossos estudos sobre os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, como o próprio nome já diz, é um mecanismo para que nós possamos proteger o ego de daquelas ações, pensamentos que são angustiantes, que fazem o ego sofrer, né? Então, nós já havíamos falado aí anteriormente da repressão, da negação, da racionalização, da formação reativa, da projeção, e hoje, então, nós vamos dar sequência falando do isolamento, né? Nós usamos os mecanismos de defesa para nos proteger o ego de sofrer. E no isolamento, né, é um modo de separar as partes de situação provocadoras de ansiedade do resto da psique. É o ato de dividir a situação de modo a restar pouca ou nenhuma reação emocional ligada ao acontecimento. O resultado é que quando uma pessoa discute problemas que foram isolados do resto da personalidade, esses fatos são relatados sem sentimento, como se tivessem acontecido a um terceiro. Esta abordagem árida pode se tornar uma maneira dominante de enfrentar situações. Então, qualquer mecanismo de defesa, não só isolamento, às vezes a pessoa tem um ego fraco e aí o que que acontece? Ela começa a usar muitos mecanismos de defesa como forma de fugir da emoção envolvida naquele problema. Isso é perigoso por quê? Porque impede que o ego fortaleça. Não, o problema está aqui, vamos resolver, não vamos tampar o sol com a peneira. Vai ser difícil, vai ser duro, vai ser dolorido, mas vamos lá, vamos resolver. Eu não fico tampando o sol com a peneira. Em algum momento ou outro da vida a gente usa o isolamento, os mecanismos de defesa, óbvio. O que não se pode é tornar isso um ato recorrente na nossa vida, né? Obviamente o paciente não sabe disso, porque isso vem de uma forma inconsciente, né? Cabe a nós, os psicanalistas, olhar se o paciente usa os mecanismos de defesa de uma forma abundante. E a gente consegue perceber isso durante as sessões. Uma pessoa pode isolar-se cada vez mais em ideias e ter contato cada vez menor com seus próprios sentimentos. Aí é que está o perigo. As crianças podem brincar com isto, dividindo as identidades em aspectos bons e maus. Podem pegar um animal de brinquedo e fazê-lo falar, fazer todo tipo de coisas proibidas. A personalidade do animal pode ser tirânica, rúdica, sarcástica ou racional. Uma criança pode revelar através do animal comportamentos que os pais não permitiam em circunstâncias normais, né? Então não fala palavrão, aí a criança pega lá o bichinho, maldito. Ah, mas não foi eu que falei, foi o bichinho que falou, né? A discussão de Freud sobre isolamento aponta que o protótipo normal de isolamento é o pensamento lógico, que também tenta separar o assunto da situação emocional em que se encontra. O isolamento é um mecanismo de defesa que, quando usado para proteger o ego de aceitar aspectos de situações ou relacionamentos dominados pela ansiedade, né? Então, a grande maioria dos mecanismos de defesa funciona assim. Quando eu tenho muita ansiedade, quando eu tenho muita coisa, quando eu tenho muita demanda emocional, eu acabo usando um mecanismo de defesa. As crianças, né, em particular, faz isso muito bem, porque através da brincadeira. Por isso que nas sessões de psicanálise, de terapia com criança, manda-se a criança brincar. A criança fica lá brincando e você observando o que ela está falando, como ela está se manifestando, porque ali o inconsciente dela está agindo, né? Ela usa o inconsciente, usa o lúdico para se manifestar. Aqui o isolamento, gente, muitas vezes a pessoa a gente é vista como uma pessoa fria, que uma pessoa que não tem sentimentos, né? Porque ela isola esse sentimento. Então, o que conta para ela,
Ou ela vai te contar uma coisa: "Ah, eu sofri um acidente de carro", né, ela conta até na terceira pessoa, como se não fosse com ela, né. Como assim? Ah, ele vai te contar um acidente: "Pô, aí o carro veio, perdeu o controle, né, e saiu para o acostamento e atropelou as pessoas". Mas quem estava no volante do carro? Era ele, né. Ele não fala: "Pô, aconteceu comigo, deu um branco, eu não sei o que aconteceu, me perdi". Por quê? Porque ele não quer enfrentar aquela dor de ter atropelado as pessoas. Então ele fala: "O carro", né. "O carro perdeu o controle", mas quem estava no volante do carro? Né, então isso é uma forma de isolamento. A regressão, né, o sonho em parte é uma regressão, né. Ah, a regressão é um retorno ao nível de desenvolvimento anterior ou a um modo de expressão mais simples ou mais infantil. É um modo de aliviar a ansiedade, escapando de pensamentos realísticos para comportamentos em que anos anteriores reduziam a ansiedade. Então, a gente viu isso na pandemia, quando os adolescentes retornaram, passaram a usar, né, a passaram a usar chupeta, a usar o naninho, o cobertor, começaram a regredir no comportamento. Eles colocaram um nome, grunge, um negócio assim, para isso. "Ah, é uma modinha, a gente agora anda de pijama", mas não era, né, porque o adolescente precisa se relacionar, ele precisa sair, ele precisa estar fora daquele mundo que teoricamente é opressor, porque os pais ele começa a cobrar ele já como adulto, e ele não se sente um adulto. A cobrança é de um adulto, você precisa estudar, você precisa ter responsabilidade, mas ele ainda não tem isso formado dentro dele. Então, a casa acaba sendo, um pouco opressora, então ele precisa estar com aqueles que pensam que nem eles. E na pandemia não puderam, estava isolado. Então isso agoniou. O que que eles voltaram? Eles voltaram no momento anterior que eles enxergavam os pais como perfeito, como eles não tinham aquela pressão, né. Então, andavam de pijama, de pantufinha, né, essas coisas todas. Usar chupeta, isso é uma regressão. Linus, nas histórias de quadrinhos em que Charlie Brown, sempre volta a um espaço psicológico seguro quando está sob tensão. Ele se sente seguro quando se agarra a seu cobertor, né, como se fosse voltar à infância, aquilo dá um conforto, isso é uma regressão. É um modo de defesa mais primitivo, embora reduza a tensão, frequentemente deixa sem solução a fonte da ansiedade original, é o que eu falei para vocês, não resolve o problema. Eu dissipo a minha tensão, eu pego o naninho, tô com problema, eu pego lá o cobertorzinho, fico cheirando, vou dormir, beleza. Mas e o problema resolveu? Não. Relaxou a tensão? Relaxou. Mas resolveu? Não. Ah, a regressão é o modo de defesa mais primitivo, embora reduza a tensão, frequentemente deixa sem solução a fonte de ansiedade original. A extensa lista de Carvin Hall, né, Carvin Hall, ele escreveu junto com John Campbell a teoria das personalidades, é um psicólogo e ele fez uma lista, né, de vários comportamentos regressivos. A a extensa lista de Carvin Hall de comportamentos regressivos nos dá a oportunidade de ver se inclui algum dos nossos comportamentos. Até mesmo pessoas saudáveis, bem ajustadas, fazem regressão em quando, a fim de reduzir a ansiedade ou, como dizem, desabafar. Fumam, embebedam-se, comam demais, perdem a paciência, roem unhas, põem o dedo no nariz, quebram as leis, falam como crianças, né, usa aquele linguajar que a gente chama de manhês, né. "Cadê mozinho do papai?", né, vai falar assim, né. Vai falar com a esposa: "Cadê o meu papá?". A esposa fala com o marido: "Vem comer comidinha? Cadê? Senta, né, senta para comer, vem comer comidinha. Ai, vamos naná". Isso tudo é uma forma de regressão. Por quê? Na verdade, o dia foi estressante, foi cansado, a mulher chega puta em casa, o cara chega puto em casa,
Um não quer olhar para a cara do outro direito, mas, né, pô, ela não tem nada a ver, eu também não tenho nada a ver, faz-se um mecanismo de defesa aí, uma regressão, né, começa a regredir num estágio em que eu tenho que cuidar de outro de uma forma mais, com mais carinho, né. Uma criança, você precisa de ter mais atenção, mais cuidado, mais carinho para cuidar de uma criança. Destroem propriedades, masturbam-se, leem histórias de mistério, vão ao cinema, engajam-se em práticas sexuais inusitadas, mascam chiclete e tabaco, vestem-se como crianças, como eu falei para vocês no caso dos adolescentes, dirigem rápida e imprudentemente, acreditam em espíritos bons e maus, tiram sonecas, lutam e matam uns aos outros, apostam em cavalos, fantasiam, rebelam-se ou se submetem a uma autoridade, jogam e envaidecem diante do espelho, dão vazão a seus impulsos, arrumam bodes expiatórios, fazem 1001 coisas infantilizadas. Tudo isso aqui não é coisa de um adulto, né? Um adulto vai saber que vai apostar em cavalo, eu sei que é maior furada, né? Ah, esse aqui é interessante, submeter a autoridade, porque aí você fala, eu faço, eu não preciso pensar o que tem que fazer. Você só fala, tá? Fala o que eu tenho que fazer, faça isso. Então, eu não penso, eu vou e faço. Então, é mais fácil. Eu regrido aquele ponto da minha vida que eu não precisava pensar, eu só obedecia os meus pais e estava tudo bem, estava tudo certo, eu não era repreendido. Se eu mandasse eu limpar o quintal, eu limpava o quintal, está tudo bem, não precisa, né. Vou limpar o quintal, não vou, eles não vão brigar comigo. Alguma dessas regressões comuns são encaradas como sinais de maturidade. Na verdade, todas elas consistem em formas de regressão usadas por adultos, né? A gente não está falando aqui do infantilismo, né? O infantilismo é uma parafilia que chama autonepiofilia. É que o adulto se veste de criança, aí é outra coisa, ele tem um fetiche, vamos falar assim, né, uma tara em se vestir, isso é uma parafilia. E aí ele faz cocô na calça, contrata alguém para vir limpar, tem uns casos assim, né, ele faz xixi na fralda, né, na calça, na fralda, aí tem a babá que vai cuidar dele, aí ele mama, ele brinca com brinquedinho, e aí vai. Esse é outro problema. Eu estou falando de um mecanismo de defesa que não é usado tão frequentemente. Resumo dos mecanismos de defesa. As defesas aqui descritas são as formas de que a psique tem para se proteger da tensão interna ou externa. As defesas que evitam a realidade, a repressão, excluem a realidade, negação, definem, redefinem a realidade, a racionalização, ou invertem-na, né? Inverte a realidade, é a formação reativa. Eles colocam sentidos internos no mundo externo, a projeção, dividem a realidade, o isolamento, ou delas escapam, regressão. Em todos os casos, a energia libidinal é necessária para manter a defesa, limitando efetivamente a flexibilidade e a força do ego. Interrompem a energia psíquica que poderia ser usada para atividades mais eficientes do ego. Quando uma defesa se torna muito influente, ela domina o ego, restringe a sua flexibilidade e sua adaptabilidade. Então, o ego passa a funcionar de forma disfuncional, aliás, né? Por quê? Porque ele não tem contato com a realidade, ele não quer resolver os problemas, então ele sempre está fugindo, usando um mecanismo de defesa. E isso impede que o ego se adapte, né? Passa a criar força para enfrentar os problemas. Finalmente, se as defesas se quebrarem, ele não terá que recorrer e será dominado pela ansiedade, né? Então, eh, a pessoa aí, se a pessoa não vai, se ela não tem o ego forte, ela começa a usar esses mecanismos de defesa, se ela não usa, a ansiedade vai dominar.
Mas qual é a solução para isso? Quando os problemas chegar, eu não fugir. Eu não querer fugir da dor, né? Eu não querer fugir do problema. É olhar, vamos encarar isso aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Com isso, meu ego vai se adaptando a resolver problemas. É como se fosse matemática. Dá uma continha lá, 2 mais 3, 5. Depois você põe 2 mais 3 mais 4. Depois 2 mais 3 mais 8. 2 mais 3 mais 8 menos 2. E você vai exercitando o seu ego a ficar forte para resolver situações e problemas. Força de ego e níveis de defesa. Força de ego refere-se a uma noção freudiana clássica de que o fundamento psicológico dos pacientes podem ser ativados de acordo quão bem ou quão insatisfatoriamente eles lidam com um conjunto estressores que o afetam. Então, como que eu sei que o ego é forte? Se a pessoa consegue resolver, consegue sair bem emocionalmente, não fica tão prejudicado emocionalmente perante um problema. Às vezes o problema vem, alguém morreu. Como que eu vou resolver isso? Não resolve. A pessoa morreu. É uma pessoa que eu queria, que eu gostava muito. Mas como eu vou lidar com isso? Qual o meu grau de maturidade psicológica para lidar com isso? É aí que eu mostro a força do meu ego. Defesa do ego se refere-se ao conjunto de comportamentos e mecanismos psicológicos, por exemplo, afeto depressivo, ansiedade e pânico, que os pacientes utilizam para evitar a dor psíquica, né? Então, um ego fraco, ele vai entrar em depressão, ansiedade, ele vai ter pânico, né? Já um ego forte, ele não vai passar, não vai acontecer isso. Ele vai sentir a dor, ele vai se controlar, ele vai entender aquele momento. Visto que a dor psíquica varia de acordo com os estados mentais, como a tensão, alteração do estado mental da pessoa, por meio da desatenção seletiva, uso de drogas ou dissociação, e diminui uma gravidade da dor imediata. Algumas manobras e estilos defensivos, como humor e presença de espírito, mantêm o ego relativamente intacto. Outras, como divisão e dissociação, desorganizam a personalidade de forma importante e dão origem graves a patologias do caráter. Então, o humor, né, gente? O humor, a presença de espírito, é lógico, ele ajuda, né? Ah, furou meu pneu. Em vez de eu estressar, eu canto. Furou o pneu, acendo o farol. Né? Na verdade, diz que é outra frase em inglês isso, send far all, né? Então, fale com todo mundo, ligue para todo mundo, alguma coisa assim, mas a gente canta acende o farol. Então, é... mas aí eu vou fazer uma piada daquele momento, né? Obviamente, é um equilíbrio, viu, gente? Se eu faço piada para tudo, se eu uso humor para tudo, eu também estou fugindo de alguma coisa, né? Aquela pessoa que, não, tudo faz piada, tudo é reverente, tudo é aquilo, ele está fugindo de alguma coisa. Lembre-se, todo excesso esconde uma falta, né? A dissociação, né, é muito... Eu cito sempre o exemplo do luto, que é aquilo que eu saio de mim, né? A pessoa morre, eu saio de mim, aí você chega no velório, tá tudo bem, não, eu entendi. Não, olha, você tomou um café? Vamos ali tomar um café? Você... Ela está preocupada com as outras pessoas até que estão ali, né? E parece que ela não está sentindo. A gente fala, a ficha não caiu ainda. Isso é dissociação. Eu me separo de mim. É como se eu olhasse para a história, para o problema, e não fosse eu que estivesse passando por aquilo. Se eu faço isso muito, isso pode desenvolver patologias graves, né? A noção clássica de defesa do ego encontrou expressão no estudo de Ana Freud, na qual ela formalizava os conceitos implícitos de seus pais. A Ana Freud, que aprofundou muito esses anteriores que a gente viu aqui, foi que Freud cunhou. Depois, Ana Freud colocou mais 1 milhão de mecanismos de defesa. Fenichel resumiu a teoria clássica diferenciando entre as defesas bem-sucedidas, que é a sublimação, né, que é o único mecanismo de defesa que a gente fala que dá certo, que é quando eu pego uma dor e transformo ela, vamos supor, pinto um quadro, transformo em arte, né? Isso é uma sublimação. Então,
eu pego algo ruim e transformo em algo bom. Então é um mecanismo de defesa que deu certo. E defesas patogênicas, né? Aquelas que são problemáticas. Negação, projeção, introjeção, repressão, formação reativa, anulação, isolamento e regressão. Os estudos de E.H. Erickson, do desenvolvimento da personalidade e do tipo de caráter, transmitiram a teoria psicanalítica de caráter para gerações de indivíduos, mesmo quando eles frustraram os pesquisadores de laboratório. Mais recentemente, Valiant e seus colegas conduziram estudos longitudinais e empíricos e extensivos do conceito de níveis de defesa no que diz respeito ao funcionamento global da personalidade no curso da vida. Indivíduos cujos especialistas julgaram bem-sucedidos, livres dos sintomas maiores, tendiam a manifestar defesas maduras. Então, a gente tem tipo, né, de defesas maduras. Então, os indivíduos bem-sucedidos também usam mecanismo de defesa, né? Mas maduro, sadio, né, que não impacta no caráter. Enquanto aqueles que com incidência significativa, alta doença psiquiátrica e outras medidas de dificuldades correlacionavam com defesas imaturas. Então, aqueles que têm problemas de caráter, problemas de força de ego, usam as defesas imaturas. Então, eles dividiram em defesas maduras, intermediárias e neuróticas e imaturas, né? Além da teoria da defesa e do tipo de caráter, alguns pesquisadores salientaram o valor das descrições e das descrições precisas das capacidades das pessoas. Por exemplo, o Alistair observou a utilidade de usar-se termos descritivos que ele chamava de capacidade, compatíveis com a teoria psicanalítica tradicional, porém facilmente reconhecidas por médicos e pesquisadores. O Alistair e seus colegas estenderam uma lista experimental a uma teoria implícita de psicopatologia. Aquelas pessoas que não conseguem manifestar comportamento dentro de uma suposta variação normal são, por definição, mal adaptadas ou disfuncionais. Então, aquela pessoa que tem algum problema, que não consegue resolver, que não consegue se adaptar, se deprime, se paralisa, se frustra, né? Elas são mal adaptadas e disfuncionais. Hiper ou hiperfuncionamento em qualquer uma das defesas indica psicopatologia, que eu falei para vocês. A pessoa com muito humor também indica uma psicopatologia. Por exemplo, a autoestima excessiva é denominada narcisismo. Se for persistente, figura no DSM-4 como o transtorno de personalidade narcísica. Muito pouco autoestima denomina a apresentação de muitas condições depressivas e transtorno de personalidade. Então, a autoestima ela tem que estar ali. Se ela está muito, eu sou um narcisista. Se ela está baixo, né, eu tenho problemas de personalidade, eu tenho um complexo de inferioridade, por aí vai. Especialmente aqueles do grupamento C, né, que está descrito lá no DSM, o chamado grupo ansioso, medroso, transtorno de personalidade esquiva e dependente. Déficits ao longo das linhas do sentido do self, como os agentes e senso de efetividade e domínio, regem as apresentações dos transtornos de personalidade esquizoide e esquizotípica. O que é o DSM-4? O DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né? É ali o livro, é como se fosse um CID que os psiquiatras usam, né? Nós já estamos na edição 5, ER, que é a edição revisada. Níveis de defesa. Vamos para os níveis de defesa maduro. A antecipação, né? A antecipação é quando eu antecipo um possível problema. Eu vou viajar, então eu tenho que ver já a viagem, se a passagem, o hotel, aonde eu vou ficar, o roteiro que eu vou fazer, mandar o carro para revisão, né? Eu me antecipo para eu não ter problema. O excesso de antecipação se torna um neurótico. A supressão, né? A supressão é quando eu suprimo um pensamento, né, que é desconfortável. Por exemplo, eu estou aqui na aula, nossa, mas e se meu cachorro morrer? Para que eu estou pensando nisso? O cachorro lá, tá bem, ou tá doente, mas ainda tá bem, né? Para que eu estou pensando nisso agora? Então, eu faço uma supressão disso. Se eu uso supressão sempre, também eu vou estar entrando num processo neurótico.
O altruísmo, né, que é a benevolência, é o amor desinteressado ao próximo, né? É aquilo fazer o mal sem olhar, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, isso também é um mecanismo de defesa maduro, né? Você passa na rua, vê alguém lá, você num carrão, você vê alguém pedindo esmola. Poxa, não custa, né? Porque por que você vai usar isso? Se você não der, o seu ego vai se sentir um pouco egoísta, né? Então você vai e dá. Então, para o seu ego não se sentir desconfortável, o seu ego acaba doando alguma coisa para aquela pessoa. E aí é um mecanismo de defesa. Não deixa de ser uma forma de altruísmo. Você está ajudando aquela pessoa que está ali. Não pode ser viciado, se não é, se qual é o problema? Você fez a sua parte, né? Então é um altruísmo. Mas se eu sou sempre muito altruísta, querendo ajudar todo mundo, querendo isso, eu estou escondendo alguma coisa de mim mesmo ali. Pode ser até uma formação reativa. Formação reativa. No fundo, eu quero que todo mundo morra, eu odeio todo mundo, mas eu não posso falar isso, então eu faço uma formação reativa aqui de altruísmo. Eu vou querer ajudar todo mundo. A sublimação, que a gente já falou, humor também a gente já falou, né? Ascetismo, gente, é quando eu uso a espiritualidade para combater pensamentos, né, ruins, ações negativas. O ascetismo é a fé, né? Quando você chega diante de um problema, não, vamos lá, vai dar certo, vamos. Tenha fé que vai dar certo, eu tenho fé que eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Isso, em parte, é bom, ajuda, faz você movimentar, te dá uma força, te dá um ganho. Eu vou num culto, numa missa, tomar um passe, né? Não, vamos lá, vai. Vamos que vai dar certo. Vamos ter fé, né? Agora, se eu uso sempre isso, né? Ou se eu não tenho fé nenhuma, também é ruim. Ou se eu uso muito, não, vou ficar aqui, eu estou desempregado, eu vou ficar aqui esperando Deus. Deus vai prover. Então, eu levo a carteira na missa e balanço lá. Abençoa aqui minha carteira de trabalho. Tá, o padre faz a parte dele lá, abençoa, mas você vai lá procurar emprego? Não, você ficar sentado dentro de casa, nada vai acontecer. Né? Cada um com o seu, cada um. Defesas intermediárias e neuróticas. A intelectualização, né? Quando eu sempre estou intelectualizando tudo, então, o pneu furou porque a borracha estava fina e aí um prego de tantos centímetros entrou por tantos centímetros, teve uma vazão de ar. Tudo a pessoa está... Não, cara, mas o que você vai fazer? Você vai trocar o pneu? Tem que trocar o pneu. Não importa se for um prego, se for um parafuso, o que for um caco de vidro que rasgou o seu pneu. Vai ter que trocar, não adianta você ficar intelectualizando, fugindo do problema, usando uma explicação racional. Assemelha com a racionalização ali que a gente viu anteriormente. A repressão, né, que a gente já viu lá atrás. Formação reativa também a gente já viu. O deslocamento é quando eu troco um objeto, né? Eu troco o sentimento que é destinado àquele objeto para outro. Lembra da caneta? O cara quebrava, ele fez um deslocamento da raiva que ele tinha pelo pai para a caneta. Um exemplo clássico é o marido que chega em casa puto com o patrão, queria xingar ele, xinga a esposa, né? Ele trocou o objeto ali, né? Ele deslocou a raiva do patrão para a esposa puta com o marido, mas não vai xingar ele já está bravo, vai xingar o filho, então ela deslocou a raiva do marido para o filho não pode xingar os pais, porque respeita os pais, vai lá dar uma bica no cachorro. O cachorrinho, tadinho, não faz nada com ninguém, ou vai lá e morde a canela do outro que passar na rua. Então isso é deslocamento, eu vou deslocando os sentimentos de um objeto para outro. A externalização, né, que inclui a sexualização, somatização e a racionalização, é quando eu externalizo de alguma forma aquela ação que está dentro de mim, né, para desestressar. Então eu uso o sexo muitas vezes para desestressar, né? Eu estou cheio tudo, dá aquela relaxada. A somatização é quando eu pego o problema, né? Somatização, soma é corpo em grego. Então, psicossomático, doença da mente que afeta o corpo, então eu tiro daqui, estou com muito pensamento, me dói o estômago, não consigo resolver aquele problema, me dá uma dor de barriga, né? Eu tenho uma coisa que chama sono de fuga, que é uma somatização. Às vezes chega um problema muito grande, eu tenho que parar e dormir. Depois eu resolvo o problema.
né? É um mecanismo de defesa que eu tenho e é uma externalização. Dá um sono terrível. Recebi a notícia que minha mãe morreu, putz, antes de ir para lá, eu falei, gente, preciso dormir. Você vai dormir? Vou, preciso dormir. Deitei meia hora, dei uma cochilada de meia hora, acordei, vamos embora. Defesas imaturas, né? Passivo-agressivo de caráter masoquista, né? É quando o indivíduo ele se mostra aberto e receptivo ao desejo dos outros, né? Aí ele é passivo, mas internamente ele resiste em aceitar. E aí ele se torna agressivo, né? E o de caráter masoquista é quando ele obtém prazer através do sofrimento alheio, mas não consegue ter prazer consigo mesmo, né? Então, isso é uma defesa imatura. A hipocondria é quando a pessoa ela acha que ela está doente, né? Ela concentra num órgão ali no corpo e a libido é totalmente direcionada para aquilo. Toda aquela tensão é direcionada para o meu estômago. Putz, nossa, não aguento mais dor no estômago, vai no médico, faz todos os exames e não tem nada. Isso é hipocondria. A gente acha que o hipocondríaco tem mania de remédio, não é isso, né? Ele acaba tomando remédio em excesso para resolver os problemas. E o hipocondríaco, daqui a pouco era o estômago, viu que não tem nada no estômago, vai ser o cotovelo, vai lá, faz todos os exames do cotovelo, dói o olho, vai lá, faz todo o exame do olho, não deu nada, começa a doer o tornozelo. Então o hipocondríaco ele está sempre somatizando em alguma parte do corpo. E isso é uma constante. Ele não para. Então ele passa anos e anos doente, achando problemas, tomando remédio, indo em médico, fazendo exames. É aquilo que a gente fala, ele tem mania de doença, né? Isso é hipocondríaco. Mas ele sente a dor, ele é diferente do Munchausen. O Munchausen, ele, ele inventa para chamar a atenção, mas ele não sente. O hipocondríaco sente. A dissociação, que a gente já falou, citei o caso do citei ali o caso do velório, né? O exemplo do velório. A projeção é quando eu projeto, só repassando, a gente já viu, é quando eu projeto aquilo que está dentro de mim no outro. Então, eu sou uma pessoa egoísta, eu falo, nossa, você viu fulano como é egoísta? Nossa senhora, não presta nada para ninguém, né? Não faz nada para ninguém, mas eu sou assim. Só que eu não quero admitir, porque isso vai ser difícil para o meu ego. Eu vou ter que trabalhar isso em mim, isso vai doer em mim. Então eu projeto isso no outro. A fantasia esquizoide, né, que é uma fantasia que a pessoa usa para poder suportar os sentimentos ou as situações angustiantes, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem baixa autoestima, é depressiva, ela fala, mas todo mundo é depressivo. É uma fantasia esquizoide, nem todo mundo é depressivo, né? Ah, ou acha que todo mundo é bom, o mundo é bom. Não, as pessoas são boas, né? Isso é uma fantasia. Acaba se frustrando, né? O bloqueio é mais ou menos ali como a repressão, né? Ele evita que a pessoa, mais ou menos como a repressão, como o isolamento, ele evita que a pessoa é, sinta, tenha o sofrimento, né? Ela anula qualquer emoção ali que possa prejudicar, que possa doer no ego. E as funções do ego? A função do ego, gente, é promover a autoestima, o gosto pela vida, o sentido do self e a autocoerência, o compromisso com a realidade, a empatia, compromisso com padrões e valores, compromisso com os relacionamentos que eu tenho que ter, reciprocidade com o outro, autorrevelação e abertura, né? Então tem que autoconhecer e abrir, estar disposto a, a experimentar. Não deu certo, tudo bem, bola para frente, vamos embora, né? Mas eu experimentei, eu vi, né? Eu me permiti segurança em si e nos outros, porque senão eu fico neurótico, não confio em ninguém. Confiança, tolerância de afeto emocional, autoafirmação apropriada, né? Eu tenho que saber quem eu sou, né? Não uma fantasia de quem eu sou.
Eu ficar me afirmando, não, eu sou o fodão, e eu não sou, né? Expressão sexual, porque eu tenho que expressar a minha sexualidade, tenho que expressar o meu desejo, né? Eu tenho que saber para onde eu vou direcionar a minha libido, essa minha energia de desejo, né? E efetividade e domínio. Gente, aqui com o compromisso com a realidade, é uma coisa que a gente sempre tem que trazer os nossos pacientes para o compromisso com a realidade. Muitas vezes ele está numa fantasia esquizoide, né? Ele está fantasiando a angústia, fantasiando a ansiedade é irreal, aquele medo desproporcional, né? E olha a realidade está tudo bem, está tudo tranquilo na vida dele, mas ele cria isso. Então, sempre o compromisso com a realidade, traga o paciente para a realidade de vocês, mesmo que a realidade tenha um problema. Por exemplo, meu casamento é uma porcaria. Essa é a sua realidade? Você tem que trazer ele para cá, para resolver. Não deixa ele entrar numa fantasia de que, não, mas deixa virar o ano que vem eu vou terminar a faculdade, aí eu resolvo, o ano que vem eu vou mudar de emprego, ou não, ele muda. Não, é hoje que você tem que resolver. É um compromisso com a realidade, seja ela qual for, né? Tragam sempre o paciente para vocês para a realidade, né? Então, na próxima aula, nós entramos aí em outros mecanismos de defesa, tá bom? Abraço para todos vocês aí.